Salve, salve, nono ano! Tudo bem com vocês? Aqui é Daiane, estou aqui para fazer a correção do PET de Geografia do nono ano do Ensino Fundamental. Nós vamos fazer a correção aqui das atividades da semana 4, o volume 3. Para quem não se lembra, a aula de explicação tratou sobre fontes de energia renováveis e não renováveis. Quem não assistiu a aula de explicação, assista. Vai aparecer um card superior, na parte superior do vídeo, e eu também vou deixar linkado na descrição. Mas bora para a correção das atividades. Questão número 1. Observe o gráfico e faça o que é pedido. O gráfico tem como título Matriz Energética do Mundo para 2016. Vamos à interpretação do gráfico. Notem que, em primeiro lugar, a matriz energética do mundo é dependente de 31,9% do petróleo e seus derivados. Em segundo lugar, carvão mineral. Em terceiro lugar, gás natural, 22,1%. Todos esses três são fontes energéticas não renováveis. Além disso, são combustíveis fósseis altamente poluentes. Então, olha a situação da matriz energética do mundo. Em menor escala, há o uso da energia nuclear, da biomassa e da hidráulica. A letra A pergunta: das energias citadas no gráfico, quais são as renováveis? Então, renovável é a hidráulica e a biomassa. Ok, pessoal? Então, vamos anotar. Então, vamos lá. No gráfico, né? Porque a gente tem que levar em consideração o que está citado no gráfico. Então, hidráulica e biomassa. Existem outras renováveis, mas não estão citadas no gráfico, então a gente não vai falar sobre elas. Então, corrigido. Letra A, hidráulica e biomassa. Letra B, indique ao menos 3 atividades do seu dia a dia que são relacionadas ou que estão relacionadas ao consumo de alguma fonte de energia. Então, coisa boba. Então, se deslocar de casa para o trabalho com um carro, há um consumo de combustível, que é uma fonte de energia, principalmente as derivadas do petróleo. Cozinhar alimentos, demanda energia, o gás, um combustível. Assistir TV, demanda o consumo de energia elétrica, que no Brasil tem como principal fonte a água. Então, agora vamos transformar isso em resposta. Então, o deslocamento de casa para o trabalho por meio de um carro. Aí, vou colocar aqui combustível. E aí, pode ser derivados do petróleo. Beleza? Outra atividade. Agora é cozinhar. Cozinhar alimentos. Então, gás. E o próximo? Assistir TV, consome energia elétrica, que no caso do Brasil, a maior parte dela é proveniente da água. Então, a letra B ficou assim, ó, o deslocamento de casa para o trabalho por meio de um carro, então gasta o combustível fóssil, que na maioria das vezes são derivados do petróleo. Cozinhar alimentos, o gás, assistir TV, energia elétrica, fonte, água. A pergunta do número 2. Somos uma sociedade altamente dependente das fontes de energia. Você concorda com essa afirmação? Sim, totalmente sim. Por quê? Porque todas as atividades que nós realizamos em nosso dia a dia consomem energia. Até o nosso próprio corpo também depende de energia para manter os órgãos em atividade. Além disso, a gente precisa de energia em nossos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, as fábricas necessitam para a produção, etc. Então, agora vamos construir uma resposta. Então, por que as atividades realizadas por nós em nosso dia a dia consomem energia? O nosso corpo depende da energia dos alimentos, por exemplo. Além disso, precisamos de energia para usar
aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. As fábricas necessitam de energia para a produção, dentre outros processos. Então, ficou assim, ó, sim, porque as atividades realizadas por nós em nosso dia a dia consomem energia. Nosso corpo depende da energia dos alimentos, por exemplo, que são as calorias. Além disso, precisamos de energia para usar aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. As fábricas necessitam de energia para a produção, dentre outros processos. Ok, número 2, vamos a 3. Analise o gráfico e responda as questões. Título do gráfico: China assume liderança na energia solar. Então, nós temos aqui um período representado no gráfico que vai de 2012 a 2016. Tá bem na ordenzinha. Então, essa primeira tonalidade de verde para todos os países equivale a 2012. Esse cinza, 2013, o vermelho, 2014, o azul, 2015 e o verde mais forte, 2016. Então, o que a gente consegue perceber? Que a China assumiu mesmo a liderança, com bastante destaque, mas que houve um crescimento na energia solar na China, nos Estados Unidos e na Índia, ao longo dos anos de 2012 e 2016. Em contrapartida, no Japão e na Europa, houve uma diminuição no uso da energia solar. Então, vamos à letra A. Com base no gráfico acima, que tendência podemos observar em relação ao uso da energia solar no planeta no período representado? Então, a gente pode observar que houve um crescimento da energia solar na China, nos Estados Unidos e na Índia, e no Japão e na Europa houve uma diminuição. Então, vamos construir o gabarito. Então, houve crescimento no uso da energia solar na China, nos Estados Unidos e na Índia. No Japão e na Europa, por sua vez, ocorreu uma diminuição no período retratado. Então, ficou assim, ó, houve crescimento no uso da energia solar na China, nos Estados Unidos e na Índia. No Japão e na Europa, por sua vez, houve uma diminuição no período retratado. Ok? Vamos para a letra B, então, pessoal. Em sua opinião, que fatores explicariam o desempenho da China na utilização da energia solar? Então, olha, gente, o ponto predominante é o crescimento econômico da China, porque a China se tornou o segundo maior PIB do mundo e isso vem viabilizando, possibilitando investimentos em tecnologias, principalmente as relacionadas à energia solar, que é uma energia bem cara. Então, vamos construir o gabarito. Então, vai ficar assim, ó, o crescimento econômico chinês é um fator importante, pois viabiliza investimentos em tecnologias, como, por exemplo, as relacionadas à energia solar, que são bastante caras. Então, vai ficar assim, ó, o crescimento econômico chinês é um fator importante, pois viabiliza, possibilita investimentos em tecnologias, como, por exemplo, as relacionadas à energia solar, que são bastante caras. Ficou assim o gabarito. Vamos para o número 4. Compare a matriz energética brasileira, que é essa daqui, com a matriz energética mundial, que é essa daqui, do exercício 1. E responda, né? A que conclusão você chega quanto ao consumo de fontes não renováveis e renováveis em nosso país? Então, olha aqui. O Brasil, assim como o mundo, consome, em sua maioria, petróleo e seus derivados. Só que, diferentemente da matriz energética do mundo,
o Brasil tem uma participação maior de fontes renováveis, como, por exemplo, os derivados da cana, a hidráulica, a lenha e carvão vegetal. Na aula de explicação, eu mostrei esse gráfico aqui para vocês. Deixa eu voltar nele. Só um minutinho. Acho que teve um bug. Quero mostrar o gráfico para vocês que traz a comparação mais sintetizada da matriz energética. É esse daqui, olha. Eu mostrei ele na aula de explicação. Aqui, nessa coluna da esquerda é Brasil e na da direita o mundo. Então, olha, enquanto na matriz energética do mundo 86% das energias usadas são não renováveis, no Brasil a maioria também da energia usada é não renovável. Só que o gasto de energia não renovável é menor do que no mundo. No caso do Brasil, as energias renováveis, elas representam uma fatia maior da nossa matriz, 43,5%, né? O que não é o ideal, mas é melhor do que a matriz energética do mundo, em que as energias renováveis representam apenas 14%. Ok? Agora é hora de construir um gabarito. Então, vamos voltar ao exercício que eu vou construir o gabarito com vocês. Então, eu vou escrevê-lo aqui nesse cantinho. Vai ficar assim, ó. Tanto a matriz energética do Brasil quanto a do mundo são muito dependentes das fontes de energia não renováveis. Não renováveis. Apesar disso, em nosso país, as fontes renováveis correspondem a mais de 40%, enquanto no mundo equivalem a somente 14%. Então, vou ler o gabarito para vocês verem como ficou. Então, tanto a matriz energética do Brasil quanto a do mundo são muito dependentes das fontes de energia não renováveis. Apesar disso, em nosso país, as fontes renováveis correspondem a mais de 40%, enquanto no mundo equivalem a somente 14% da matriz energética. Show! Vamos para o 5. Com as informações das principais fontes de energia, faça um quadro e indique vantagens e desvantagens. Elabore esse quadro com base em pesquisas do material das semanas 3 e 4, com a minha aula de explicação, e também com pesquisas e em livros na internet. Eu já montei, vou mostrar aqui para vocês. Então, ficou assim o nosso gráfico. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Eu coloquei aqui na coluna da esquerda as fontes de energia. Então, eu coloquei petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral e urânio. Eu coloquei primeiro as não renováveis. E aí, depois coloquei derivados da cana, hidráulica, lenha e carvão vegetal, que aí são renováveis. Como vantagens, então vamos lá. Petróleo, vantagem, alto poder calorífico. Desvantagem, é poluente e não renovável. O gás natural é menos poluente do que outras fontes fósseis, como o carvão e como o petróleo. Mas tem como desvantagem o fato de ser não renovável. O carvão mineral, ele tem uma maior eficiência energética se comparado ao carvão, só que vegetal, então isso é uma vantagem, mas como desvantagem, ele, assim como o petróleo, é poluente e não renovável. O urânio tem como vantagem, que é a energia nuclear, né? Urânio. Tem como vantagem o fato de que não libera gases de efeito estufa, mas tem desvantagens, como, por exemplo, o lixo nuclear que produz, que há um risco de contaminação por radiação, é não renovável e ainda há os riscos de acidentes nucleares, tal como ocorreu em Chernobyl.
Os derivados da cana têm como vantagem o fato de serem renováveis e terem um baixo custo, mas como desvantagens tem o fato de que o poder calorífico é menor e, além disso, existem áreas que são desmatadas, áreas de florestas nativas, que são desmatadas para dar lugar ao plantio da cana. A hidráulica, que é a energia da água, ela tem como vantagem o fato de ser renovável e pouco poluente. E como desvantagem, o fato de que na hora de construir a usina, pode ocorrer inundações de grandes áreas e com isso populações serem deslocadas, tanto populações de seres humanos quanto de animais. Além disso, nós temos também a lenha e carvão vegetal como vantagem renovável e menos poluente se comparado ao carvão mineral. Mas como desvantagem, tem um menor poder calorífico e também, assim como os derivados da cana, pode causar o desmatamento de florestas nativas para dar lugar a uma floresta ou a uma plantação só para produzir a lenha, ok? Então, pessoal, finalizamos o nosso PET 3. Espero encontrá-los aqui comigo no próximo plano de estudo tutorado. Um beijo e até lá!